Você pensa os extremos, você fala, para quem que é? É para todo mundo. Serra Talhada, Sertão de Pernambuco, e eles usam o Bible Project no evangelismo de pessoas não alfabetizadas. Mas na outra ponta, eu tenho um professor doutor aqui da Universidade Mackenzie em São Paulo, que também usa os vídeos. Então o pastor, ele não pode ter a ilusão que ele pastoreia sozinho. Ele pastoreia de forma compartilhada. Tem pastor que é meio controlador, né? Uhum. Ele é inseguro, né? Se assistir uma outra coisa, se tiver uma outra influência... Todo o nosso conteúdo aponta para Jesus. Salve família, Marcos Madalena aqui, está começando o podcast De Pastor para Pastor. Aqui você tem essa conversa com quem? Com quem lidera a igreja, com quem está no dia a dia do ministério pastoral, atendendo gente, criando projetos para alcançar pessoas para Jesus, no discipulado, com a Bíblia na mão, gente que tem o desafio que é o mesmo que o seu, e você pode ter histórias inspiradoras, às vezes o forte que ele tem não é aquilo que você desenvolveu como uma força do seu ministério. Então você aprende com quem pode te ajudar. Nós acreditamos numa rede de relacionamentos, onde você aprende com outra pessoa e pode ensinar com aquilo que você tem de melhor também. Rede Inspira é sobre recursos ministeriais, bíblicos e práticos, para desenvolver líderes com coração de servo e que tenham um ministério relevante na sua realidade. Esse é o nosso propósito como Rede Inspire, e esse podcast é fruto dessa iniciativa. Se você ainda não segue o canal da Rede Inspire, segue o nosso canal. Também você pode ativar as notificações, que aí você vai ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo aqui. E aí você vai poder usufruir daquilo que entrar para abençoar você. E olha só, você também pode recomendar o nosso episódio aqui para outras pessoas. Quando você faz isso, a plataforma entende que tem coisa boa acontecendo aqui e mais pessoas serão alcançadas através disso. Lembrando que sempre no final tem aquele guia em PDF para você usar o conteúdo aqui, para você relembrar, para você ter uma reunião de equipe, para você poder aplicar em outra realidade. E sempre no começo tem uma indicação para enriquecer sua jornada pessoal, você como pastor, como líder, e a sua igreja também. Esse livro aqui, Queimando no Secreto, do pastor Fabiano Ribeiro, editor Inspire, ele vai falar sobre o que fazer no secreto com Deus. As pessoas já te perguntaram, pastor, como é que é seu secreto com Deus? Você só ora, você ora e lê a Bíblia, pode ouvir uma pregação no secreto, ouvir um louvor, eu estou tendo um secreto com Deus quando eu faço isso, mas eu tenho que ter um tempo no secreto, eu falo com Deus o tempo todo, fruto de perguntas assim que não são de hoje. Os discípulos pediram para Jesus, Jesus, nos ensine a orar. E fruto de perguntas como essa, pastor Fabiano, que é considerado, reconhecido como profeta na igreja da cidade, ele escreveu esse livro para ajudar você a ter o seu tempo no secreto com Deus. Ele vai dar várias dicas importantes, ele vai falar sobre o orar em línguas no secreto, sobre você ler, declarar e escrever a palavra no secreto. E também tem um capítulo que, cara, é sensacional. Ele vai falar o seguinte, você precisa descobrir o seu temperamento espiritual. O seu secreto não é igual de todo mundo. Isso é um grande valor, isso vai te ajudar. Sabe que às vezes você conheceu alguém que era muito contemplativo e você não é. E você quer ter o secreto que a pessoa tem. Você não consegue se imaginar 6 horas, 8 horas ali numa jornada de contemplação, mas tem gente que faz isso brincando por causa do seu temperamento espiritual, além da sua intensidade e da sua decisão de buscar a Deus. Então você precisa descobrir o seu temperamento espiritual. E ele vai dizer aqui, na página 87, se pudéssemos ter andado com os 12 discípulos de Jesus, poderíamos perceber com suas conexões espirituais como aconteciam de formas diferentes para cada um deles. Temos também o exemplo bíblico de Paulo, um homem culto, estudioso e profundo, alguém intelectualmente muito ativo, mas que ao mesmo tempo teve experiências arrebatadoras. Não permita que seu secreto seja somente motivado pela disciplina. Até Paulo, que era muito culto, que era super organizado nas suas ideias, teve experiências arrebatadoras. Então não era só disciplina. O secreto do homem era movimentado, era apaixonante, era envolvente, era cheio de experiências com Deus. E aí então ele vai dizer assim, olha, como descobrir o seu temperamento? Conte com o Espírito Santo para ser o especialista no seu temperamento espiritual e aumente o fogo no seu secreto. Invista nisso e nunca mais haverá altos e baixos na sua busca por
por Deus. O tempo também irá moldando tudo isso. Então ele vai dizer aqui que você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa descobrir o seu temperamento e o tempo. A jornada vai te ajudar a ficar cada vez melhor e ter um secreto cada vez mais apaixonante, envolvente e poderoso na sua jornada com Deus. Olha aqui, Queimando no Secreto, Editor Inspire, Pastor Fabiano Ribeiro. E eu tenho aqui hoje, você está preparado para essa conversa? Eu estou empolgadíssimo. Estou aqui com o pastor Eli Torrezin, ele que desde os 15 anos é um comunicador nato. Ele começa ali a sua formação na administração, mas vai passar por várias áreas, vai ter várias experiências de crescimento, cursos, experiências com ministérios relevantes no mundo. E ele, então, se tornou uma grande referência para muitos pastores. Ele que hoje é o representante do Bible Project. Como tem tanta coisa, que a gente vai ter que conversar um pouco mais com ele para entender um pouco mais o que ele representa hoje para nós como pastores no Brasil. Ele que é casado com a Carla, é pai de 3 filhos, é muito usado para abençoar pais, para abençoar famílias e vai ser muito boa essa nossa conversa. Tudo bem, pastor Eli? Marcos, um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma alegria estar na Igreja da Cidade. A gente comentou na hora do almoço, né? Quando eu descobri a Igreja da Cidade faz alguns anos, foi uma surpresa maravilhosa de perceber assim, o alinhamento que a gente tem de visão, de missão. E é uma família realmente, né? Aqui tem uma placa, você chega, bem-vindo à família. E a gente pode falar com muita honestidade que não é da boca para fora, né? Não é só um axioma, só uma frase, é um fato. A gente sempre que vem para cá se sente muito bem recebido, parte da família, a gente se sente em casa, até um pouquinho demais, a gente fica super à vontade, né? Já chega sentando e liga para todo mundo. Hoje já tive acho que 4, 5 reuniões, a gente quer ver todo mundo, quer conversar com todo mundo, porque é muito bom estarmos juntos. A gente acabou de ter o feedback, né, da aula que ele acabou de dar na aula inaugural para o IC College, alunos que estão aqui passando o ano para a formação ministerial. O pessoal estava empolgado, hein? Eles foram muito abençoados pela sua fala ali. Tenho certeza que não vai ser diferente aqui. Muito querido. Nossa, que turma maravilhosa. Vocês também são muito abençoados de ter essa galera aí, né? Nossa, eles nos abençoam mesmo. Nossa, que demais. De verdade. E deixa eu te falar, se a gente pudesse ter 3 curiosidades suas sobre o Eli, sabe, atrás dos púlpitos, no dia a dia, os bastidores. Conta aí o que a gente ainda não sabe. Bom, tô até pensando aqui, nossa, tem coisa, hein? Mas eu acho que uma coisa bacana que pouca gente sabe, que já faz algum tempo, mas é que eu fui roqueiro, né? Assim, já tive cabelão. Quando eu tinha cabelo, né? A gente vai do 880, né? Mas eu já tive cabelão. Tem que ter enquanto pode, né? Pois é, rapaz. E a gente tinha uma banda de rock, de hard rock cristão. Hard rock. Mas numa época, Madalena, porque hoje você fala, tem banda cristã, banda gospel e tal, é bacana, né? Portas abertas, todo mundo recebe. O meu tempo era assim, você chegava na igreja, você tinha que tocar no estacionamento, porque o pastor não deixava tocar dentro da igreja. E a gente fazia evangelismo em presídio, a gente ia para boates, bares, né? Então tinha uma galera assim, principalmente o pessoal mais tradicional, que olhava pra gente com cara feia, né? Eu lembro uma vez que eu fui num lugar e o cara falou assim, ó, isso aqui é do capeta. E ele não sabia que eu era daquela banda, porque a gente ia realmente em lugares assim bem inapropriados, né? Mas a gente ia evangelizar e a gente tinha um resultado muito legal. E é muito bacana você estar dentro de um presídio e você fazer um apelo e você ver as pessoas entregando a vida para Jesus. Sensacional. É sensacional. Então, essa é uma das coisas assim que faz tempo já, né? Eu parei, nem lembro que ano que foi, acho que foi em 2004, 2005, né? Mais ou menos, 2002. Que você ouvia Bride, né? Ouvia essa galera toda. Eu abri o show do Bride. Aonde? Em Londrina. Abri o show do Bride. Demais. O Bride almoçou na minha casa, jantou na minha casa. Dave eu fiz Thompson. Churrasco para eles, cara. E o Troy Thompson. E abri quem o já show foi do no Petra show do Bride também, aí, quem já viveu aí o rock cristão dos anos 80 e 90. Exato. Comenta aí. Deixa a gente te conhecer. O Bride e o Petra também. Abriu o show do Petra também. Sensacional. Oficina G3, a gente virou parceiro, assim. Tava sempre junto. Qual que era o nome da banda? Zion. Zion. Banda Zion. Década de 90, né? 80, final de 80, começo de 90, ali até... Não, desculpa. Final de 90, começo dos anos 2000. A gente parou 2002, 2003, mais ou menos. Às vezes a gente menospreza, né, uma iniciativa como essa, mas eu fui adolescente na época que o Bride
estourou no Brasil, Oficina G3. Assim, se você olha para um estilo de música diferente Sim. e fala, é só para ter uma coisa para os jovens, ou se você julga, você não tem ideia, gente. Eu lembro dessa época, assim, era demais, era sensacional. Assim, isso criou memórias poderosas minhas com legal, a igreja, com a fé cristã, com a Bíblia. Né? Lembro do Resgate cantando as músicas, as letras bíblicas. Lembro das pessoas contarem, né, que o Dale Thompson, ele tinha uma prática, né, de orar em línguas constante antes do show e tal. Eu falava, uau, quero orar em línguas também. Né? Então, assim, isso me marcou muito. E tá aí você, o pastor, hoje de cabelos brancos, né, instruindo todas as gerações. Mas muito olha, bom, é muito legal bom. você ver os filhos, né, seguindo o mesmo caminho. Tenho 3 filhos, 2 são musicistas, né? E é muito legal você ver. Eu tenho foto das crianças pequenininhas dormindo no palco, do lado da bateria, e agora eles estão aí também fazendo música, fazendo evangelismo, né? Seguindo os passos. Né? Que demais. Então essa é uma memória boa que pouca gente sabe, a gente fala pouco, né, sobre isso. Né? De vez em quando aparece um maluco aí que fala, você era da banda Zion e tal. Pô, caramba, né? Mas é bem legal mesmo. E que mais? Você falou 3, né? Cara, eu sou motoqueiro, gosto de motoqueiro. Moto. Quando tem homens de honra, a gente vem de moto. A gente faz uma lá de Londrina. Lá de Londrina, 10 horas no lombo da motoca. E esse ano a gente teve um maluco lá que veio de triciclo, cara. Mas é uma delícia, a gente chega aqui, tem o pessoal aí das motos também, eles fazem aquela roda ali, a gente é sempre super bem recebido, muito gostoso, tá com a turma, né? E é bem legal, assim, um grupo cristão, assim, a gente roda bem e com bastante responsabilidade, né? Assim, é bem legal mesmo. E outra doideira que essa você vai assustar, porque você olha assim para esse shape, você fala, não acredito. Aí você tá de sacanagem, né? Mas eu fui instrutor de Kung Fu, cara. É mesmo? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, eu era o tio Panda. Bem isso. O meu filho fazia aula e eu ia levá-lo. Ficava na montanha fazendo assim, horas. Mais ou menos isso. Eu ia levá-lo lá para a aula e aí o Shifu, que é o dono da escola, né, instrutor e tal, ele começou a insistir, tá aí, treina, né? Já tá aí, treina. Eu comecei a treinar, peguei gosto, fui ficando. 10 anos mais tarde, eu tava lá dando aula também. Então você chegou na faixa preta. Mas aí, história interessante, cara. Você vê como são as coisas, né? Um lado muito pessoal, mas que eu acho que pode abrir coisa pessoal aqui. Claro. Pode falar, né? É isso que dá. Pode abrir o coração assim na rede social, né? Vai pra ele. Falar, mas, cara, falar do coração, polêmica. Nós estamos em 2025, 24. Quando foi o primeiro Homens de Honra? 22? Ou foi 23? Foi primeira conferência Homens de Honra foi 23. 23. Eu vim a convite de um primo, que também é parceiro da Rede Espírita, pessoal de Cascavel, viemos de moto também. E, cara, eu tava aqui, velho, e Deus falou comigo muito forte. A conferência não tinha nem começado ainda. Eu cheguei no dia anterior, eu parei ali no salão, presença de Deus, assim, cara, arrebatador. Eu entrei ali no salão vazio, cara. Mas uma presença do Senhor, você estava orando, sei lá o que estava acontecendo, mas eu senti uma presença tão forte. E naquele dia eu decidi que eu ia parar de treinar. E foi um negócio assim, Kung Fu. O Kung Fu. E eu entendi assim que aquilo teve um momento, era um capítulo, mas que estava encerrado. Né? Entendi. E que, porque eu, assim, não foi para aquilo que eu fui chamado. Né? Aquilo era um hobby, era um negócio bacana, que eu gostava muito de fazer. E eu evangelizava dentro da escola e tal, mas aquilo estava ocupando um lugar de um impostor na minha vida. Então não foi para aquilo, não era ali que Deus queria me abençoar. E aquele capítulo estava encerrado. E naquele dia eu decidi, falei, vou parar de treinar. E foi uma loucura, né? Porque eu tinha turma, eu tinha alunos e tal. Mas, assim, sabe quando o Espírito Santo fala com você e você tem aquele discernimento, cara, é isso. Então é assim que vai ser. E bati o martelo, né? E acabou. Isso, hein? E foi um negócio muito bacana, sabe? Foi muito bacana. Deu muita dor de cabeça, muita briga, os caras queriam me bater, né? Mas foi de Deus, assim, foi de Deus. Uau! Ele liberou um tempo e, sabe? Então, por um período da vida aquilo foi muito importante. Se mas você treina Kung Fu, Judô, Jiu-Jitsu, Muay Thai, ele não está dizendo que não pode, ele não está dizendo que
não é para você. Ele está dizendo que teve o tempo na vida dele e Deus falou. A grande pergunta é qual o papel que isso ocupa na sua vida. Olha só. Enquanto é um esporte, é um lazer, tá ótimo. O problema é quando começa a virar a sua identidade. E começa a ocupar um papel que não deveria ter. Daí você começa, é o que eu chamo quando falo com os homens, né, na nossa mentoria de homens, você começa a alimentar um impostor, que não é quem você realmente é. É uma imagem que você criou. É uma figura, uma caricatura que você está criando. Um personagem, um impostor, e você está investindo nele. Só que tem um problema muito grave, que um dia, cara, tive uma epifania que eu vi o WhatsApp da minha filha, né? Ela fez 20 anos ontem, menina. Ela tinha nessa época uns 16 anos, 17 anos, e eu vi no WhatsApp dela aquela telinha que você põe lá o teu status, né? Ela colocou assim: Deus não abençoa seu falso eu. Cara, aquilo para mim foi uma bomba. Assim, falei, nossa, cara, Deus não abençoa o impostor. E às vezes você está gastando a sua vida investindo em construir um impostor, em construir um personagem que não é o que Deus tem para você. E aí a bênção não está ali. Ele não vai abençoar algo que é fake. Ele quer abençoar o seu verdadeiro eu, né? Então, nesse dia eu não pensei em nada disso. Eu só entendi assim, deu. Deu. Agora é tudo novo. Deus está começando algo novo. Então, esse capítulo fica para trás. Olha aí. Já começou, hein? Já começou. Mas isso é muito pessoal, não conta para ninguém. Então, foram aí as 3, né? Muito louco. Roqueiro, motoqueiro, instrutor de Kung Fu, que já ficou para trás. Já ficou para trás. Essa já está esgotada. Você que estava se perguntando por que ele não treina mais Kung Fu, ele já acabou de responder algo do coração e que realmente... Aí, ó, de pastor para pastor. Tem coisa que o pastor tem que olhar e falar assim, cara, eu sou pastor, está ocupando muito espaço na minha vida. Exatamente. Isso virou um personagem, eu vou focar aqui nesse lugar, vou dar Aquilo atenção. que Deus me chamou para fazer. Pronto. Muito bom, muito obrigado por compartilhar. E vamos lá. Você é representante do Bible Project. Isso. E também é pastor da Comunidade Cristã 516. Isso. Que é da Rede Inspire. Que é da Rede Inspire. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Tudo mesmo balaio. Que tem abençoado muito a sua igreja. Amém. Mas eu queria focar muito nessa questão do Bible Project. Porque é uma iniciativa tecnológica, é uma iniciativa de arte artística, é uma iniciativa que ajuda muito o discipulado da igreja. Sim. É inovador. E assim, é muito bom. É uma ferramenta maravilhosa para uma igreja nos dias de hoje. Para o Ministério de Jovens, Ministério Infantil, para o discipulado. Sim. Fala para a gente um pouquinho mais primeiro do Bible Project. Por que você escolheu ser representante desse projeto? Na verdade, eu fui escolhido. Eu não escolhi, eu fui escolhido, né? Mas você teve que dizer sim, né? Eu fui escolhido e me senti muito honrado quando alguém te convida para algo assim. Escolhido. Você não fala não. Eu, pelo menos, cara, falo, é algo assim de uma magnitude tão grande e é fantástico você fazer parte de algo que é muito maior do que você e tem um alcance muito maior do que você poderia ter. Então, a gente reúne lá a equipe, são pessoas de 23, 25 países, né? É algo assim realmente muito fantástico, né? E muito visionário. Então, o Bible começou, para você ter uma ideia, já faz 10 anos, né? Muita gente, né, hoje estava falando com os estudantes, eu falei, quem conhece o Bible Project? Metade levantou a mão, metade ficou meio assim. Então, tem gente que acha que é algo novo, mas não é, né? Mas tem gente que já viu o vídeo e não sabe que é do Bible Project. Tem gente que já viu, não sabe o que é. Agora, sim, para quem nunca ouviu falar no Bible Project, você está falando com 50% aqui daquela ala lá dos alunos do college. Como é que você explica? O que é o Bible Project? O Bible Project é uma iniciativa de apresentar a Bíblia de uma maneira lúdica, engajante e profunda, em poucos minutos, não é? A gente, na verdade, vem responder uma pergunta. E a pergunta é como que a gente fala da Bíblia, como que a gente apresenta a Bíblia para pessoas que não são cristãs ou que são pós-cristãos, né? Aquele cristão já meio rançoso, vamos dizer assim, que já teve uma experiência ruim com a palavra não, com a igreja principalmente, ou com liderança, aquela pessoa que cresceu num lar cristão, mas se afastou, né? Ou simplesmente nunca ouviu falar, não conhece, e que hoje disputa, né? A gente disputa com tantos meios de comunicação, disputa com uma atenção tão disputada. Sabe que hoje a atenção das pessoas não é uma moeda, né?
Então, assim, todo mundo quer a sua atenção, todo mundo quer que você preste atenção em algo, eles estão monetizando isso. Você ganha a partir de quantos segundos a pessoa assistiu o seu vídeo. E, ao mesmo tempo, a gente vê um déficit de atenção muito grande. Hoje, a capacidade de concentração das pessoas está limitadíssima. Eu li uma pesquisa recente falando que é em torno de 2 a 3 segundos. Você está vendo ali, o cara está vendo o Instagram, ele faz assim com o dedo, né? Não é assim? Scrolling. A pessoa vai scrolling, né? Ele só vai descendo, ele bate o olho, 2 segundos. Então, é um desafio gigantesco. Como que eu chego numa pessoa assim e apresento a palavra de Deus? Uma pessoa que não gosta de ler. Talvez na sua igreja, como na minha, como aqui, muitas pessoas, mas eu não gosto de ler. Eu não estou acostumado a ler. E parece que Prefiro ouvir um podcast. Parece que tem gente que tem até orgulho de falar, eu não leio, né? Como quem diz, eu não preciso disso. Né? Prefiro perguntar para o chat GPT. Então o Bible, ele vem com uma proposta criativa, acessível, porém profunda, de falar, olha aqui, isso aqui é Bíblia. Né? Então a gente pega um conteúdo bíblico, transforma isso numa animação muito bem feita, não é um negócio mais ou menos, é algo muito bem feito, é um investimento muito grande para fazer um vídeo que possa competir com os grandes estúdios, cinema e tudo, né? Você conhece, você utiliza, e sirva como um atrativo. Então ele não vem substituir a Bíblia de maneira alguma, mas ele vem estimular a pessoa a, ok, agora eu quero saber mais. Ou eu tive uma iniciação nesse conteúdo, eu tive uma base desse conteúdo, agora eu quero ir em frente, quero saber mais, agora quero ver a história inteira, quero ler o livro todo. Né? Então a ideia é essa, ele vem responder essa pergunta, responder esse desafio, na verdade. Como que a gente fala com essa geração? Como que a gente fala com os jovens? Né? Então são vídeos curtos, vídeos rápidos, muito bem feitos, e eu espero que você tenha a oportunidade de assisti-los, vai ficar o link aí, Bible Project Português, né? E hoje todos os vídeos em português também, traduzidos, todo o CG traduzido, né, para ficar totalmente acessível. Para quem vai assistir o primeiro vídeo do Bible Project, qual você indica? Cara, eu gosto muito do vídeo da criação, que eu acho muito maravilhoso. Bonito, maravilhoso, né? A gente vai colocar o link do vídeo da criação. Isso, muito aqui legal. E a gente está lançando agora o Sermão do Monte também, que é muito bacana, que ficou muito bonito, é o mais recente. Spoilers, né? Por favor. Vai ter que assistir. Mas está lindo demais. E a gente tem vídeos de todos os estilos. Então, você pode ter os vídeos de introdução bíblica, para cada livro tem um vídeo. Então, por exemplo, Gênesis tem 2, como o livro é longo, né? Então tem o primeiro vídeo que é de 1 a 10, 1 a 11, depois de 12 em diante é o segundo vídeo. Atos também são 2 vídeos. Então você pode começar por um livro que você está lendo. Fala assim, vou ler o Evangelho de João. Então assista o vídeo de João. Né? Coríntios também, não tem mais vídeos? Tem as cartas de Paulo, tem todas as cartas. Né? Tá. Então, para todos os livros tem pelo menos um vídeo, alguns têm 2. Né? Hoje, em português, nós temos 180 vídeos. Então, você pode começar por onde tem os temáticos, né? Seres celestiais, por exemplo, se você tem curiosidade para saber sobre os anjos, né? E os demônios, você pode assistir o vídeo dos seres celestiais, os nomes de Deus, é muito legal. Então tem muita coisa bacana. Na verdade, assim, se você começar, você vai ver vai querer ver mais Dá para maratonar tranquilamente. É muito bom, gente. Assim, eu tenho tido experiências incríveis. Desde assim, você é pregador, você quer pegar o esboço do livro ali de ponta a ponta, você precisa relembrar para quem o livro foi escrito, qual que é a mensagem principal do livro, um esboço do livro de ponta a ponta, e você entender isso no plano todo da Bíblia, é maravilhoso. Assim, você que já estuda a Bíblia, comentários, já fez teologia, é bom. É bom porque é visual, é bom porque você precisa ter isso que o pastor Eli falou. Você precisa ser direto, você precisa ser envolvente na sua fala, você precisa ser criativo, você precisa de algo visual. Então o livro vai enriquecer o seu repertório pessoalmente, tá? E depois, imagina assim, então o Bible Project vai criar vídeo para você ficar lá na internet o dia inteiro, para você ficar assistindo vídeo o dia inteiro. Ele disse assim, como eu vou pegar o coração do cara que já está lá? Como é que eu faço para cativar ele? Como é que eu faço para capturar a atenção dele
com a Bíblia. Não é outro conteúdo, é a Bíblia. Então, o Bible Project vai funcionar assim. Sensacional. Então, assim, eu queria, nesse episódio de podcast, como você pode usar o Bible Project para você enriquecer as ferramentas do seu ministério, para você usar no discipulado da sua igreja. E eu queria, por exemplo, contar uma experiência minha com meu filho. Eu fiz muita coisa para engajar o meu filho numa leitura bíblica. Eu penso que se eu falhar com meu filho em ajudá-lo, em realmente ajudá-lo a criar uma rotina de leitura bíblica, eu vou falhar em muita coisa na educação dele como pai. Então, eu fui ali com várias ferramentas até que eu cheguei no Bible Project. Dentro da YouVersion, do aplicativo da Bíblia, YouVersion, tem configurado um plano de leitura bíblica com o Bible Project, onde, antes de ler o livro, ele te dá um devocional com o vídeo. Você clica lá e já vai direto. O vídeo já entra dentro do aplicativo da YouVersion. E aí você vê o vídeo e depois você lê e depois você tem a conversa com quem você está lendo em conjunto, como se fosse uma rede social. Exatamente. E, cara, cada experiência, eu estava viajando em outro lugar do mundo, meu filho escrevia: pai, quero entender mais Romanos 4:5. Que loucura. Pai, que Deus legal. falou muito comigo na leitura de hoje. Pai, Deus falou que eu tenho que ser mais calmo, né? Gente, quanto custa isso? Você passa... Deus. Quantas vezes você fala calma? Quantas vezes você fala respeita as autoridades? Aí um dia ele vai lá e lê e fala: pai, eu preciso respeitar mais. Deus falando com ele, no coração dele, por meio de um aplicativo, tecnologia, recurso visual, e despertou ele para ler a Bíblia e continuar a jornada. Resultado desse plano de leitura, nas cartas de Paulo, onde nós somos muito abençoados. Eu, como pai, né? Imagina eu receber do meu filho uma mensagem sobre a leitura bíblica dele e tendo que colocar para ele o que Deus falou comigo também. Foi demais. E fruto disso, eu chamei ele para uma leitura bíblica anual, depois das cartas de Paulo. Nós estamos no 41º dia e com muitas experiências com Deus. Então, assim, é uma ferramenta para a família também. Sim. Para a família, para líderes, para jovens. Você está falando do seu filho. O meu filho está se formando em teologia esse ano, né? Ele está na Hillsong. E esses dias ele estava numa pira lá que eles estão estudando o livro de Jó, que é um livro complexo, né? Aí livrinho, né? Aí foi a moeda trocada, né? Eu falei, assiste esse vídeo, vai te ajudar a ter uma visão, compreender melhor os papéis, entender melhor o que está acontecendo, né? E a ideia é realmente essa, é você facilitar o acesso, né? Numa linguagem que o jovem, que as pessoas compreendam e realmente possam se engajar nessa leitura mais profunda. Então, você mencionou o pastor que usa na preparação, mas você pode usar também na preparação da igreja. Então, você vai entrar num tema, você vai entrar num estudo. Domingo, o Jó, por exemplo. Vamos supor que eu vá pregar sobre Jó no domingo. Manda o link para o pessoal, fala, assista esse vídeo. E quando você chegar lá domingo, já está pavimentado o caminho. É a sala de aula invertida, né? Exato, e aí você consegue ir mais fundo, porque as pessoas já tiveram uma prévia do tema de uma maneira que elas gostam e que é rápido, porque o vídeo tem 10 minutos, 12 minutos e o cara tem aquela visão geral do livro, já tem uma compreensão prévia, porque ele não vai ler o livro inteiro durante a semana. Vamos ser francos, você pedir para a igreja, né, falar, pessoal, domingo eu vou pregar sobre Jó, leia um livro todo. Quantos que vão ler? Talvez uma fração ali, 5%, 6%, né, vai acabar lendo, mas você manda o vídeo, eu te garanto, a grande maioria vai assistir. E aí você chega, você pode ir mais fundo, você pode ir mais rápido, porque as pessoas sabem do que você está falando, né? Então isso funciona com todos os livros, com temas, como eu disse, são 180 vídeos, você pode escolher temas lá e você pode criar planos, né? Eu estava até explicando para os jovens lá do IC, falei, olha, essa semana, por exemplo, eu criei um plano de leitura usando os livros, né, para fazer um discipulado para um novo convertido, de 8 semanas. Então, eu peguei 8 vídeos, que vamos dizer assim, são a base da nossa fé, criei um plano de leitura com esses vídeos para que eu entrego para a pessoa, mando os links, ela vai assistir aquele vídeo, nós vamos nos reunir e nós vamos discutir o vídeo. Então, é uma ferramenta, é um recurso, levando em consideração que hoje a maioria das pessoas não querem ler, né, não gostam de ler, você reduz um pouco a questão da leitura, traz esse estímulo
e consegue trazer o cara para perto. Dali em diante ele pega gosto e aí ele começa a ler e vai aprofundando e volta para a palavra, né? Sensacional. E assim, como você trouxe aqui, né, algumas sugestões de como isso pode ajudar no discipulado da igreja como um todo, né, o novo convertido. O novo convertido, líderes, enfim, tem muita coisa. A gente tem uma lista lá de ações, o evangelismo, é claro. Nós temos, por exemplo, uma coisa que eu gosto de comentar, que você pensa os extremos, você fala, para quem que é? É para todo mundo. Eu tenho missionários, tenho testemunho de missionários que estão no sertão de Pernambuco, lá em Serra Talhada, tá? Nem sei onde é que fica, é longe, é beça. Serra Talhada, sertão de Pernambuco, e eles usam o Bible Project no evangelismo de pessoas não alfabetizadas. Uau! Então esse é um extremo. Pessoas que não sabem ler, estão usando, assistindo os vídeos e conhecendo Jesus. Com certeza eles assistem YouTube. Através dos vídeos. Não sabe ler, mas sabe acessar o YouTube. E outra, se você precisar, você pode fazer um download, você pode colocar em pendrive, a gente autoriza, não tem problema. Tem países, inclusive, que é distribuído por pendrive, que são feitos milhares de pendrives, porque a internet, a banda larga não funciona, então a gente entrega no pendrive, não é? Mas na outra ponta, eu tenho um professor doutor aqui da Universidade Mackenzie, em São Paulo, Uau, que também usa os vídeos. brabo Então, demais. olha que coisa fantástica, cara. O mesmo vídeo é utilizado por uma pessoa que não foi alfabetizada lá no sertão do Nordeste e por um professor doutor aqui em São Paulo, que é a cidade mais tecnológica do Brasil, provavelmente, né? Então, assim, a diversidade, qual que é a palavra? Enfim, aplicabilidade, né? Ela é total, né? Você pode usar em qualquer área, com qualquer tipo de pessoa, com qualquer formação, você pode estar utilizando e tudo gratuito, né? Não podemos esquecer dessa parte. A gente não cobra nada, não tem que fazer assinatura, não tem contrato. Se você quiser colocar no site da sua igreja, quiser distribuir os links, não tem problema nenhum. Ao contrário, né? A gente não autoriza que cobre. Se você não cobrar, tá tudo certo. Se cobrar, vai ter problema. Isso é fantástico, porque quantas vezes nós estamos conversando com alguém e surge uma pergunta sobre a Bíblia. É muito comum. Então, recentemente eu tive uma conversa com um médico que se converteu e começou a despertar o interesse pela Bíblia e ele começa a me perguntar várias coisas da Bíblia. E a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, né? Biblioteca. Então, você não explica tudo numa conversa só. Exato. E para ele entender que é uma biblioteca e para ele entender, né, o objetivo de cada livro, esse vídeo é um recurso sensacional. E aí você falou um detalhe muito importante, que uma dos pontos, né, dos alicerces aí do Bible Project é que todo o nosso conteúdo aponta para Jesus. Então nós apresentamos a Bíblia como uma história unificada que aponta para Cristo. Então, se você assistir todos os vídeos na sequência deles, você vai ver que sempre está apontando para Jesus. Né? Isso é algo muito legal também, que eu gosto de destacar, que é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa compreensão. Mas como que isso se encaixa? O que isso tem a ver com a história, né, global da Bíblia? Né? Tem a ver, sim. Tudo tem a ver, tudo aponta para Cristo, tudo volta para Jesus. Além da história de Serra Talhada e o doutor no Mackenzie, que usaram e tiveram bons frutos, né? Quais histórias mais você pode contar para a gente, assim, de como está sendo usado, que pode ser um exemplo para os pastores que estão... Hoje mesmo, né? Eu estava conversando com os alunos, acabou lá a nossa aula experimental, foi bem legal, fui tietado lá. O pessoal veio, vamos tirar foto, vamos conversar, tirar dúvida e tal. E veio uma aluna da Itália, achei fantástico, né? Uma mocinha que mora na Itália, e ela veio falar que ela usa o Bible Project, ela manda os links para pessoas, para amigos, para familiares, né? Que não são cristãos, até alguns que têm uma certa aversão ao evangelicalismo. A Itália é muito católica, né? Lá ser evangélico é meio mal visto, né? E eu sou italiano, eu sei o que eu estou falando, né? A gente tem família lá, o pessoal olha meio torto, mas... E ela estava dizendo que é uma ferramenta fantástica, porque é tão bem feito e é tão artístico que as pessoas não veem como um vídeo religioso.
Olha que interessante. Elas recebem bem, porque elas vêm como um trabalho de arte, como um filme, como realmente um desenho animado, né? Mas não como algo religioso naquele sentido piegas, né? De forçação, de tentar impor uma ideia, porque o Bible Project não faz isso. Ele é uma narrativa bíblica, então ele está narrando a Bíblia. Tanto que aqui no Brasil tem canais católicos, inclusive, que estão distribuindo o nosso conteúdo, porque até para eles não veem como algo agressivo, porque a gente não entra em questões doutrinárias, a gente não debate questões polêmicas, a gente fica com a Bíblia. Basicamente é isso, a gente fala a Bíblia, né? Então, para justamente poder entrar em qualquer plataforma e alcançar o maior público possível, né? Então, por exemplo, essa história dessa moça é muito bacana, gostei muito, né? E tem uma história que eu ouvi de um pastor também, muito conhecido, não vou falar o nome, né, porque eu não estou autorizado, mas eu achei muito legal porque ele deu o exemplo que você utilizou no início, que ele falou, olha, eu uso sempre que eu vou preparar uma pregação, eu gosto de assistir para eu ter uma referência, né, e refrescar a minha memória e também pegar a linguagem, pegar exemplos e, enfim, ter recursos também para eu utilizar nas minhas pregações. Então, de novo, você vê as pontas, né, tanto do leigo quanto do teólogo, do pastor, pessoas que usam em treinamentos, pastor, editor da Sociedade Bíblica Brasileira, o pastor Paulo, esse eu posso falar, me falou que ele usa com a igreja, né, você vê, ele é um doutor em teologia, ele é o tradutor da Sociedade Bíblica, um cara inteligentíssimo, assim, fora da curva, né? Bom, tradutor da Bíblia, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Deve falar hebraico como fala o português. Pensa num homem culto e educado, né? E ele usa o Bible Project na sua igreja, na sua comunidade. Opção descolada pois é. da Bíblia. Então, rapaz, quando ele falou, e eu tenho até o testemunho dele que ele mandou para a gente publicar no nosso portal, né? Por isso eu posso falar abertamente. Mas é incrível, então você vê essas pontas, né? Pessoas de todos os tipos, de todas as formações, né? Todos os tipos de públicos. E meu filho de 13 anos. Seu filho de 13 anos, né? E é muito legal. Na nossa igreja, nós estamos usando na leitura bíblica anual, que a gente faz como igreja juntos. E no início de cada livro, a gente segue, né, um plano do Bible, do YouVersion, nós também seguimos esse plano. E aí, no início de cada livro, eu mando o link do vídeo. Falo, assistam o vídeo para você ter uma noção do livro como um todo. E aí vamos aprofundando na conversa, nas dúvidas, né, na discussão. Então, como eu disse, você pavimenta o caminho para uma discussão mais profunda, né? Não substitui a discussão, não substitui a pregação, não substitui a leitura, mas ele prepara para algo mais profundo, né? E isso eu acho que é muito legal. Eu acho que um papel muito importante de um pastor de hoje é que ele não é a única pessoa que a congregação assiste, ou que ele não é o único que ensina a Bíblia ou que ensina o conteúdo cristão para a congregação. Sim. No passado, as pessoas poderiam ter influência de livros, quem quisesse algo mais poderia fazer outros cursos como de teologia, e o seu pastor que pregava. Quando muito, ele poderia ir a uma outra igreja se ele tivesse de férias, ou visitar uma outra igreja da cidade. No mais, ele ouviu o pastor dele. Hoje, quantas pessoas as pessoas ouvem durante a semana? Sim. Quanto conteúdo há disponível na internet? Então, o pastor, ele não pode ter a ilusão que ele pastoreia sozinho. Exatamente. Ele pastoreia de forma compartilhada. O pastor não é só um pregador, ele é um curador de conteúdo. Ele precisa indicar coisas boas. Exatamente. Se você... não, mas tem pastor que é meio controlador, né? Ele tem medo de perder, ele é inseguro, né? Se assistir uma outra coisa, se tiver uma outra influência, eu tenho que cuidar e tal. Mas olha só, vai assistir de todo jeito, não tem como. E nós vamos dar graças a Deus se for um conteúdo cristão. Exato. Agora, você pode indicar, você pode instrumentalizar, você pode mostrar que você está interessado, não é no seu projeto de igreja, placa de igreja, que é a sua organização denominacional, ou até um projeto de poder. Você quer que as pessoas leiam a Bíblia, você quer que as pessoas cresçam, você quer que as pessoas tenham acesso a um bom conhecimento. Então, coloque isso na sua cabeça. Você é um curador de conteúdo. Sim. E o bacana do Bible é que, como eu disse antes, nós não nos apegamos a questões doutrinárias.
Então, basicamente, a gente vai para a palavra, é uma narrativa da palavra pura e simples. Então, nós não vamos entrar em questões polêmicas, em questões que dividem. Nós queremos somar. Então, para somar, a gente entende o seguinte, é só Bíblia mesmo, vamos falar da Bíblia e, enfim, é o que está ali e a gente não fica inventando moda nesse sentido. A gente inventa moda na arte, na criatividade, não é? Na exposição da palavra, mas o conteúdo sempre é muito bíblico e muito profundo. É muito bom. Quando você vê o vídeo é isso, para que o livro foi escrito, qual que é o contexto, qual que era o objetivo do autor, qual que é o esboço do livro, é bem isso. Sim. É uma explicação do que é o livro que Alguns você são vai mais ler. criativos, outros são mais técnicos, mas todos eles voltam para esses pontos principais, né? E para esses alicerces, né, que a gente comentou. Muito bom. E também essa questão de pegar a linguagem, né? Você pode pregar do jeito que você quiser. Você pode falar. Tem muito pastor que está repetindo os termos que ele ouviu numa sala de aula de teologia para as pessoas que não estão estudando teologia. Exato. As pessoas não querem a Bíblia para aumentar o conhecimento, elas querem para aplicação para a vida. Aplicação prática. Jesus falou: ensine-os a obedecer. Sim. Não é informação Sim, apenas. sim. Então, quando você tem um livro desse, um conteúdo desse, você tem uma referência de comunicação atual para aquilo que você recebeu como um estudo sistemático, um estudo mais acadêmico, de uma sala de aula, que agora você vai precisar comunicar para o dia a dia da sua comunidade. Então, é rico nisso também. Inclusive, eu acabei de falar isso para os alunos, né? Eu falei, a nossa visão é entregar um conteúdo bíblico que as pessoas possam experimentar nas suas vidas. Então, experimentar por quê? Até perguntei para eles, todo mundo já ouviu falar de café, não ouviu falar? Não, todo mundo conhece café, todo mundo conhece café. Mas você já tomou café? Então, se você tomou café, você pode falar que você experimentou o café. Então, às vezes, a gente acaba confundindo o saber com o experimentar. As pessoas precisam experimentar a palavra, elas precisam experimentar Jesus, não apenas saber a respeito dele. Então, a nossa visão é essa, é gerar uma experiência com Deus, né? E preparar o caminho para mais profundidade, para mais conteúdo, para mais experiência. Então, que aí fica a cargo do senhor pastor, né? Então, a gente dá aquela pavimentadinha ali, a gente faz o aperitivo, aí você vem e entrega a refeição completa. E fala sério, né? Um pastor que manda um conteúdo a respeito do que ele vai pregar antes para a congregação, Sim. isso já demonstra que a igreja quer mesmo aprender a Bíblia. Sim. E vai aprofundar. Demonstra que Ele assim, vai não, enraizar. nós aqui estamos interessados que você conheça. Exatamente. Queremos ter uma jornada de fé além do culto. E maturidade, né, Maturidade. pastor? Maturidade, é o que a gente precisa, né? Precisamos de pessoas maduras e às vezes a gente vê assim, o pessoal reclamando, minha igreja não tem líder, não tem voluntário, não tem isso, mas você precisa ensinar a maturidade, né? Você tem que trabalhar o enraizamento realmente, né? Para que a igreja cresça. Às vezes, eu acho que às vezes o pessoal se preocupa muito com o número, né? E esquece da profundidade, né? Tem coisa que você está cansado de ensinar, não sabe mais o que fazer, que uma leitura bíblica vai gerar. Uma leitura bíblica constante, uma leitura bíblica saudável, no sentido de ler todos os dias grandes porções da Bíblia. Um hábito de leitura bíblica vai gerar grandes mudanças, não tem como. Dúvida. Não tem como. Muito bom. Então, assim, fica aqui a dica para você usar o Bible Project como uma ferramenta para o seu ministério, uma ferramenta de discipulado, uma ferramenta também que você pode fazer essa boa curadoria de conteúdo para que a membresia assista, devore e aprenda a Bíblia por meio dele. Eu fico assim, curioso, vamos dizer assim, que todo assim, um visionário, né, às vezes ele é um frustrado. Porque ele tem uma ideia, ele tem uma visão, mas como é que eu tiro isso do papel? Como é que eu gero isso para se tornar realidade? Você tem, assim, consegue compartilhar com a gente o storytelling, a história por trás do Bible Project, como que ele nasce, como que se encontra a parceria para que ele aconteça? Porque é muita grana que está nesse negócio. Sim, tem a história oficial e a história não oficial. A história não oficial surgiu quando o Francis Chan,
Você conhece o Francis Chan, Sim. claro, né? E ele queria justamente... Louco Amor, é o livro base dele, Louco né? Amor, maravilhoso, Francis. Tive a oportunidade de ver ele ao vivo várias vezes nos Estados Unidos. Inclusive na Keralist, a gente estava falando da Keralist, estive com ele lá. E muitos anos atrás, antes dele ser o Francis Chan, né? Mas, enfim, ele queria vídeos para trazer essa primeira impressão, ele queria justamente isso, ele queria um vídeo que fizesse uma introdução aos livros da Bíblia para ajudar a igreja a aprofundar na leitura. Tá? Daí ele conversou com um amigo dele, que é professor, doutor de teologia, que é o Tim Mackey, tá? Que é um doutor em Velho Testamento, doutor em hebraico. E o Tim falou com um amigo dele, que eu estou colando aqui o nome, o John Collins, que, por sua vez, é um especialista em storytelling e mídias digitais. E falou, olha, será que não dá para fazer um vídeo para introduzir o livro da Bíblia? É isso que a gente falou aqui. E eles falaram, vamos fazer. Então, juntou um cara que é doutor em teologia, o outro que é doutor em mídia, que sabe tudo de mídia, que sabe tudo de programação, de animação, e fizeram, então, os primeiros vídeos lá em 2014. E a igreja do Francis que patrocinou esses primeiros vídeos, bem no comecinho. Depois disso foi feito um crowdfunding, né? Como é que chama isso? Crowdfunding é quando você faz uma vaquinha virtual. Isso, essas vaquinhas virtuais, tem um nome aí em português, um nome qualquer. Mas... É vaquinha virtual. Daí eles fizeram o que está fazendo vaquinhas, lá para o estádio do Corinthians. Então, fizeram lá a vaquinha virtual. E por quê? Esses primeiros vídeos explodiram. Coisa explodiu. Porque eles jogaram na rede e o Francis falou, não, dá para todo mundo. Nós vamos pagar, mas vamos fazer para todo mundo, vamos dar para todo mundo. E começaram a fazer e a coisa começou a crescer. Encabeçou isso? Ele veio com a ideia inicial. Uhum. Ele não encabeçou o projeto. Quem encabeçou foi o Tim, né? Mas ele botou a cara dele para levantar o recurso. Mas ele que trouxe a ideia e falou, os primeiros a gente paga. Só que a coisa... E era para ser só os primeiros, né? Era para ser aquele conteúdozinho. Mas o negócio ficou tão bom e deu tanto crescimento que aí eles continuaram a investir, fizeram crowdfunding e assim se passaram 10 anos. E hoje são milhões de pessoas que acessam os vídeos. Como eu disse, são mais 400 vídeos em inglês, são 180 em português. Em inglês nós temos também um programa que se chama Classroom, que são aulas de teologia. Uau! Aula mesmo. Aulas de 30, 40 minutos cada aula, tem programas acadêmicos completos, tem os materiais de apoio, então você tem o vídeo, aí tem o material de apoio do vídeo, que inclusive você pode baixar o PDF, pode utilizar, tem pôsteres, tem materiais gráficos que você pode utilizar, tem o podcast também do Bible Project, e tem também o aplicativo, né, em inglês, que a gente está aí torcendo para ver se esse ano sai em português. Nós estamos nessa briga aí há algum tempo para ter o aplicativo nosso também, como fizemos do YouVersion, né? E que foi também um salto aí de produtividade em termos de Brasil. Então começou assim, com exatamente essa iniciativa de levar para a igreja essa oportunização, essa visão inicial, geral do livro, para poder aprofundar depois no púlpito. Muito bom, muito bom. Então, olha só, crowdfunding, que é a vaquinha virtual para um bom projeto, porque tinha pessoas sérias por trás. Exatamente. O Francis Chan é muito sério. Cada vídeo custa em torno de $150 mil para ser feito. É um investimento absurdo. Então, por isso até que a gente fala, tem que ser de graça, você não pode cobrar, você pode colocar no seu site, no seu portal, no seu blog, onde você quiser, mas tem que ser gratuito. O reino de Deus é maravilhoso, né? Se a gente se junta, a gente pode fazer coisas tão grandes. E você pode baixar se você quiser, a gente não tem restrição nenhuma. A única restrição é essa, não cobre. Eu queria a história por trás para falar com os sonhadores que estão aqui. Por mais iniciativas como essas no reino de Deus. Sim. E é uma iniciativa que exalta a Bíblia. Hoje, o que a gente tem muitas vezes no reino de Deus e na igreja? Está sobrando opinião, está sobrando projeto pessoal, está sobrando psicologia, coach... E está faltando Bíblia. Está faltando Bíblia. Tema e do um meu livro lá que eu te como falei. Esse tem que valorizar mesmo. Que valorizar, a igreja valorizar o que faz chegar ao conhecimento bíblico, chegar verdades bíblicas na vida das pessoas. Pastor, vamos assistir o vídeo então da Árvore da Vida, porque ele ilustra bem essa nova fase do Bible. Como eu disse no início, a gente tem vídeos que são
mais teológico, vamos dizer assim, com uma narrativa mais explicativa do livro em si, e outros mais artísticos, mais lúdicos, né, que funcionam como esse gancho, esse atrativo realmente para a pessoa, principalmente para aqueles que estão ou começando agora, ou chegando na fé agora, ou até avessos à fé, o exemplo que eu dei da menina da Itália, né? E esse é um vídeo muito bacana, eu acho muito bonito, um bom exemplo desse novo material. Bora. Vamos lá, aperta o play. Eu vi que o vídeo é bem criativo, né? Muita A história qualidade, da hein? Bíblia começa em um jardim, onde Deus e os humanos vivem juntos. E os autores bíblicos descrevem esse jardim como um tipo de templo. O topo é o lugar mais sagrado, o Santo dos Santos, onde a presença de Deus é mais intensa. E é onde encontramos a árvore da vida. Muito bom. Então que árvore é essa? Ela representa a própria vida de Deus e seu poder criativo, que é oferecido a outros. Olha essa E o árvore. primeiro mandamento de Deus é que os humanos comam de todas as árvores, incluindo desta. Então você está ingerindo a própria vida de Deus. Isso é intenso. Interessante a reflexão. Essa né? refeição transforma quem come, ou como a história A descreve, gente não para leva para a pensar vida nisso, né? eterna. Que Deus Ok, ali, mas já a no caminho Éden, da está árvore entregando da a própria vida. Os humanos né? têm que passar por outra Já Está árvore. ingerindo a vida de remete Deus. a Cristo, E do mal. né? E Deus diz que comer dessa árvore vai matar você. Como ela faz isso? Ela representa tomar a autoridade de fazer o que é bom aos próprios olhos. Quando os humanos fazem isso, Causam relacionamentos rompidos, violência e morte. E aí ele vai para o então contraponto, veja, né? ambas as árvores são árvore do lindas, conhecimento do mas bem e uma do mal. delas é uma falsa árvore da vida. E os humanos tomam dessa falsa árvore da vida. E são exilados do jardim para sempre. O que traz a questão: será que um dia alguém voltará à árvore da vida? Mais tarde na história, conhecemos Moisés, que encontra Deus em uma Uau. árvore do deserto no topo de uma Olha a montanha. Viu conexão. o salto, né? Ah, a sarça ardente, onde Moisés ouve que está pisando em terra santa. Sim, é uma planta em uma montanha que irradia a vida e o poder de Deus como a árvore da vida. E Deus diz a Moisés: traga seu povo a esta montanha para formarmos uma parceria. E essa parceria vai forçá-los a fazer uma escolha: seguir os deuses que eles próprios criaram Olha a ou ilustração, receber a vida do sensacional. Deus verdadeiro. É muito bom. Nessa história, eles se comprometem com um ídolo. E é só o primeiro de muitos. Imagina você A história mandar mostra para um geração grupo de após estudo bíblico na geração, faculdade. escolhendo deuses criados Você manda por pro eles pessoal mesmos. assistir e depois tem um E esses encontro. ídolos Pois é, geralmente aí você vai ficavam em discutir e vai colinas aprofundar altas, o tema, né? como lindas árvores. Mas são falsas árvores da vida, que levam à autodestruição, exílio Uma aplicação e pra morte. vida, né? Aplicação prática aí. O poder da morte sobre nós parece forte demais. Existe alguma esperança? Muito bom, muito Bom, bom. vamos agora para a história de Muito Jesus. bom. Olha aí. E aí agora vai Ele amarrar veio com para Jesus. anunciar Vai que a sempre vida pra eterna Jesus, de né? Deus Aponta pra estava Jesus. novamente disponível por meio A dele. árvore da vida disponível Então, por meio de se vê Jesus. como a própria árvore da vida. Uau. Sim, é isso que ele quis dizer quando Brabo afirmou ser a demais. videira que traz a vida de Deus para o mundo. E Jesus convidou as pessoas a se alimentarem dele. Uau. É, ele convida Tem que pessoas comer a desse confiarem pão, nele e serem beber desse transformadas cara, por sua vida. Mas Jesus também expôs vida em como Cristo. os humanos são Comer da minha corruptos carne, ele e fala, o né? quanto Carne, amam as exatamente, falsas árvores da vida. Então ele ofereceu às pessoas uma nova escolha entre a vida e a morte. Muito bom. E dessa vez, elas não escolhem apenas a morte, mas decidem também atacar quem sustenta toda a vida. Sim, Jesus é levado ao topo de um monte, onde morre numa árvore. A cruz é o resultado triste e violento do desejo humano de fazer o que é bom aos próprios olhos. A árvore da vida foi vencida pelo poder da morte. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Nem né? foi o vídeo todo, nem aquela cena da Sim, árvore parecendo uma nossa, cruz. Exatamente. E Animal, agora ele vai animal, amarrar animal. ainda. Sensacional, E vai, a gente vai lá, sensacional. você vê, começa no Gênesis e vai até o Apocalipse em 4 minutos e A gente parou 30 aqui em Jesus, segundos, né? E paramos Mas- em Jesus, mas ele vai até o Até o final. Apocalipse. Então, Sensacional. é fantástico, né? Assim, é uma criatividade, é uma redação, é tudo muito bem feito, muito bem pensado, muito orado, né? Muita presença de Deus. Você assiste, não sei você aí, mas eu aqui fico todo arrepiado, você percebe, né, aquele poder de Deus ali na narrativa, porque é a palavra, e a palavra não volta vazia. Né? Então aí você soma isso, todo esse poder criativo que vem do Espírito Santo, né? Todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então assim, a gente vê muita profundidade em tudo que é feito ali.
E como a gente falou, está à disposição, é para todos que quiserem usar, são bem-vindos a usar. E a pergunta que a gente sempre faz, pastor, é como podemos ajudar a sua igreja? Como que a gente pode ajudar? Então você precisa de um plano de leitura, você precisa de um estudo, você quer criar, né, alguma coisa usando os nossos vídeos, nós estamos à disposição, nós queremos usar, nós não cobramos nada, não vamos pedir oferta, não se preocupe, né? Mas assim, a gente quer realmente que isso cresça, que desenvolva, que mais pessoas fiquem sabendo e façam uso e sejam abençoadas pelo conteúdo. É para isso que é feito, né? Sensacional. E como eu falei ali no vídeo, né? Imagina você pega um vídeo desse, manda para o seu grupo da faculdade para um encontro sobre Bíblia, oração, no intervalo de uma aula, e as pessoas já viram e você ministra sobre isso. Nem vou dizer que você vai ficar lá estudando, porque você está no meio de uma aula, você tem um intervalo curto, mas olha, diante daquela palavra, a árvore da vida está aqui dentro da faculdade. Você pode escolher dizer sim para Jesus ou não para Jesus. Como é que vai ser sua jornada aqui dentro? Como é que tem sido suas escolhas, né? Que você está escolhendo, que árvore que você está comendo. Muito bom, muito bom. E depois de um prático. Conteúdo muito artístico, envolvente, criativo, conectivo, sensacional. Atraente, né? Você gosta de ver, não é algo difícil de ver. Né? Ver fácil. Fácil de ver. Muita qualidade. E como você disse, é Hollywood, né? É Hollywood. E assim, você é uma pessoa Hollywood que é uma Deus. referência em ensino criativo, você é um educador de altíssimo nível. E pisou aqui, tem que dar um presente. Pisou aqui... Se você não quer dar um presente para o pastor que está assistindo, você nem vem. Então, qual vai ser o presente para o pastor que está assistindo a gente? Olha, eu quero compartilhar muito rapidamente e eu quero oferecer para vocês algo que mudou minha vida. A gente estava almoçando, eu contei para você que eu cresci numa igreja muito tradicional e eu tinha uma verdadeira aversão à ideia de ser pastor. Se tem algo que eu não queria ser na vida, era ser pastor. Estou sendo bem honesto, né? Porque eu tinha uma visão distorcida, eu tinha uma visão equivocada. Mas aí um dia eu conheci um pastor e eu acabei indo trabalhar para um pastor, que é o pastor Andy Stanley, da North Point Community Church. Você conhece, você esteve lá. É uma mega church maravilhosa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele relevante. 10 anos. Fiquei 10 anos como missionário deles aqui no Brasil, implantando igrejas parecidas, né, com a deles aqui no Brasil. E eu aprendi muito com ele a respeito do uso da criatividade na pregação. Como você construir uma pregação, uma mensagem que conecte, né, e que seja criativa e que ajude as pessoas, principalmente aquele não cristão ou aquela pessoa que tem até uma objeção à palavra. Não é? Então não é exatamente uma pregação para o crente velho. Né? Mas assim, se você quer alcançar um público, uma audiência que ainda não conhece a Jesus ou que está chegando agora para Jesus e você quer ter uma comunicação clara e rápida, eu aprendi isso com ele e aprendi uma outra maneira de entregar a mensagem, de entregar a palavra. Né? E graças a Deus a gente tem sido muito abençoado com isso e eu quero compartilhar isso com você. Então, nós temos um e-book bem rápido, bem breve, com alguns princípios de criatividade, utilizando lá o que o pastor Andy nos ensinou, que é alguma estratégia bem clara, bem objetiva, e a nossa experiência prática nesses anos todos aí, né, de trabalhando com eles e em outras igrejas também, principalmente com jovens também, né? Mas se você... nós vamos colocar o link, né? Isso, nós vamos colocar o link e você clica nesse link, você vai fazer um rápido cadastro, tá? Coisa básica, seu nome, seu e-mail... Coisinha simples, no nome da sua igreja, não vamos cobrar nada. E aí você vai receber no seu e-mail esse e-book da criatividade na pregação. O uso da criatividade na pregação. Pregação criativa. Como você utiliza a criatividade para ensinar a Bíblia, essa criatividade. E são coisas muito fáceis, muito simples. Eu mesmo vou preencher e vou receber esse material. Não tem que ser mega church. Às vezes a pessoa pensa mas tem que ser mega church, tem que ser igreja grande. Cara... Eu contei o exemplo do balão, né? Você usar um balãozinho numa pregação, às vezes faz uma diferença maluca, um grãozinho de mostarda, né? Enfim, tem tanta coisa que você pode fazer para deixar a sua pregação mais criativa, mais engajante, mais envolvente, a pessoa ir para casa e não esquecer. Porque o problema é esse, né, pastor? A disputa.
A gente sai da pregação pensando, vou comer churrasco ou vou no chinês, né? E já esqueceu o que o pastor falou. Né? Aonde eu estacionei o carro, quanto tempo vai levar para eu sair? Onde que eu estacionei o carro? O pastor está lá fazendo um apelo, o cara está pensando no lugar que o carro está estacionado. Então, você precisa... Reunião de amanhã. Você precisa de estratégias de comunicação para que a pessoa lembre daquilo que você está falando. E é sobre isso que esse book fala. E está aí de sua disposição, basta você clicar no link, coloca lá seu nome, seu e-mail e você vai receber depois aí na sua caixa postal. Combinado? Arrebentou. Muito bom, muito bom. Obrigado, pastor Eli. Obrigado, e eu estou me arriscando, hein? Porque você é um especialista nisso, publicou um livro maravilhoso sobre criatividade, assisti tua palestra no ano passado, adorei, nossa, gravei, inclusive, levei para todo mundo, maravilhoso, então tô botando a cara para bater aqui. Não, eu não falei especificamente de criatividade na pregação, não é isso que trata o livro. Sim, né? Você fala no geral da igreja. Você é um educador, tal, né? Você é um professor, você tem autoridade para falar, representa uma instituição extremamente criativa. Eu tô doido para ler, Mas cara, que sem criatividade, hoje em dia tá muito difícil. Não é por acaso que é uma das skills mais desejadas do mercado hoje. Porque a criatividade é muito valiosa mesmo. Valiosíssimo. Exatamente. Então, um pastor que não tem essa soft skill, que não tem criatividade, não vai muito longe, não. Eu sinto muito. Ele tem acesso à fonte, né? E a gente tem. Tem que ser Você criativo. sabe, pastor, todo domingo eu gosto muito de... Isso eu herdei, né, da minha igreja de origem, que é a questão de impetrar a bênção ao final do culto, né? Eu gosto muito disso. São pequenos detalhes, né, que fazem sentido para nós. E eu cresci recebendo a bênção no domingo, e hoje, como pastor, eu gosto muito de impetrar a bênção no domingo. E a hora que eu falo do Espírito Santo, né, que normalmente a gente fala a consolação do Espírito Santo, eu falo assim, a consolação, a comunhão e a criatividade do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, né? Porque a gente precisa e precisa muito, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Que Deus abençoe a comunidade cristã 516 em Londrina, que Deus abençoe o Bible Project no Brasil e no mundo. Amém. Deus abençoe a sua vida com a pastora Carla, com os seus filhos. Que Deus continue usando vocês como uma referência para muitas famílias. Amém. Que Deus renove mesmo o coração dele sobre vocês. Amém. E que essa parceria, Rede Inspire, Bible Project, Pastor Eli, continue forte. Amém. Continue sendo valiosa para todos os lados como tem sido. E hoje foi está sendo um dia maravilhoso, com essa rica conexão para abençoar o college, para abençoar a rede. A gente está junto. E nos abençoar também, mais uma vez, muito agradecido, muito abençoado de estar aqui com vocês. E ansioso para estar aí de novo. Setembro nós estamos aí, com a turma dos Homens de honra, bora! Motoqueiros selvagens. Motoqueiro selvagem, muito Amém. bom, Glória muito bom. Você que recebeu esse conteúdo, abençoa você, compartilha com alguém. Você que recebeu essa ferramenta aqui do Bible Project, quer falar para alguém, quer conhecer um pouquinho mais, vê esse podcast aqui do Pastor Eli, está lá no site da rede, no canal da Rede Inspire, nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não segue, escolha seguir o nosso canal, deixa o seu comentário no vídeo e aproveita também para você entrar no link do Pastor Eli e você receber esse material que ele está dando de presente para você. Esse podcast está sendo diferente, porque não é um sorteio de um item físico que vai chegar até você. Na verdade, todo mundo que preencher vai receber. É sensacional. Então, manda para algum amigo seu para pegar o link desse vídeo e receber esse conteúdo também e ser abençoado, ter o seu ministério aí instrumentalizado, enriquecido por meio desse e-book. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério e vamos para cima. O extraordinário nos aguarda em Jesus.